Olá, meu amigo, minha amiga, você que está chegando agora no canal, não me conhece ainda, espero que possamos nos tornar bons companheiros. Hoje aqui é um dia bastante especial, um dia muito importante, dia 8 de maio de 2020, uma vez que eu completo 35 anos de carteira assinada. Olha que maravilha! Num país tão complicado, onde a gente, na maioria das vezes, os profissionais não conseguem ter essa longevidade, né? Essa dificuldade, de certa forma eu pude, nesses meus 35 anos de carreira, ter uma continuidade. Não houve paralisação. E eu gostaria de contar um pouquinho dessa história, de como isso ocorreu, de como a coisa aconteceu. E, obviamente, eu comecei muito jovem, com 15 anos, como office boy, buscando o primeiro emprego, buscando ter uma primeira renda. E, por sorte ou por indicação, de uma maneira muito bacana, eu consegui ser contratado por uma empresa de engenharia bastante estabelecida, uma multinacional francesa. E eu comecei como office boy. Um trabalho simples, mas que para mim foi muito importante porque eu comecei a conhecer São Paulo, conhecer as ruas, conhecer vários locais e poder para começar a me desenvolver. Passado isso, não mais do que um ano como office boy, eu já fui rapidamente promovido. Cheguei a uma área de projetos, de engenharia. E aí comecei a trabalhar com engenharia. Na verdade, dobrando desenho, trabalhando numa prancheta, mexendo aqui, arrumando ali, conversando com as pessoas e com a vontade de poder aprender a desenhar. Rapidamente, comecei a aprender, desenhei e fui promovido novamente para desenhista. E aí começou a acontecer uns fatos, porque nessa época o Brasil ele passava por um período muito complicado. Estava saindo de uma ditadura, entrando num regime mais, digamos, aberto, mas ainda assim com muitas dificuldades de comunicação, de ajustes. Então, você normalmente entrava numa empresa e procurava dentro dela fazer uma ascensão. Era assim que funcionava. E chegou um determinado período onde aquela continuidade, aquela coisa sem grandes mudanças, eis que surge na empresa, voltando um pouquinho, só para dar uma pontuada para vocês entenderem esse processo de transformação, a comunicação entre as empresas, a comunicação era muito difícil você poder conversar com outro país, conversar com uma outra cidade, e isso basicamente era feito através do telex. Então eu sempre costumo dizer, inclusive nas minhas aulas, que o profissional de telex nas empresas, ele tinha um cargo e tinha até uma certa relevância, uma sala ampla, onde lá dentro ele tinha a área de telex e fazia lá todo o contato, era muito importante a comunicação dentro das empresas. No entanto, a partir do momento que surgiu o telefax, aquilo lá sumiu. Então eu fiz essa parte só para poder pontuar uma outra questão. Enquanto todos na empresa ou no Brasil estavam de certa forma acomodados com aquele trabalho tradicional, eis que surge dentro da empresa um computador. E esse primeiro computador que surgiu era um computador com aquela tela verde, todo travado ali, que você não tinha muito acesso, ninguém sabia muito mexer com aquilo. E eu, curioso, fui querer saber do que se tratava e perguntei para o meu chefe na ocasião, uma pessoa responsável na ocasião. Eu falei, pô, tem como ensinar a mexer com isso? Ele falou, tem não, se vira aí, moleque, se vira aí, garoto. E aí eu tive que me virar e poder aprender e mexer no computador. Passado algum tempo, não demorou muito, surgiu o primeiro computador de tela colorida na empresa. Uma coisa assim que todo mundo ficava olhando e falava, nossa, modernidade. E esse computador, poucos puderam utilizá-lo. Aqueles, obviamente, que tinham interesse em mexer, dominar ou trabalhar com aquilo. E eis que surgiu um professor, a gente chamava de Mister Paul, e ele nos ensinou a galera mais jovem da área de projetos a poder mexer naquilo. E os mais antigos, aqueles que já estavam trabalhando há muitos e muito tempo, falavam, não, vou ficar mexendo com isso aí, meu negócio é mexer com a prancheta. E o interessante é que não passou mais ou menos uns 6 meses, boa parte daquelas pessoas, ou talvez um ano, que estavam naquela empresa,
se desligou, porque o trabalho começou a ser feito justamente através do computador. Quem sabia mexer no computador, sabia mexer no programa, ficou. Quem não sabia, acabou dançando. E o interessante é que a partir desse momento eu consegui entender a dinâmica das coisas, que se você não se atualiza, se você não busca informação, se você não corre atrás, você vai ficando realmente para trás. E aproveitando essa visão já um pouco empreendedora da época, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou vender o meu carro. Você tinha uma dificuldade tremenda para comprar as coisas, né? Você não tinha essa facilidade de hoje. Eu falei, eu vou vender meu carro. Tem um camarada aqui próximo que vende, que traz coisas de Miami, traz coisas do Paraguai. Eu vou comprar um computador com ele. E comprei o computador exatamente no mesmo preço, no mesmo valor do qual eu vendi o carro. E com esse computador, levando para casa e podendo aproveitá-lo para dar aulas, para dar treinamento, para ensinar os outros a mexer naquele computador, às vezes até engenheiros, até pessoas que tinham um cargo mais elevado do que eu, fazendo projetos para outras empresas, meio que terceirizando o serviço, né? As empresas estavam buscando os profissionais na época de quem sabia mexer com aquilo. E foi um momento que eu pude ganhar um valor, acumular um valor salarial muito bom, porque eu tinha o salário da empresa e durante os outros horários, à noite, finais de semana, eu mexia com aquilo e acabava faturando uma grana bem bacana. Foi tanto que nesse período que eu comecei a construir minha primeira casa. Então eu tinha 22, 23 anos, eu já estava com um relacionamento, já próximo de, já meio querendo casar, e falei, bom, vou construir a casa. Então assim, foi uma coisa muito rápida, muito dinâmica. No entanto, nesse período no país, o mais complicado é que o país passava por uma turbulência enorme, planos e planos econômicos, inflação. Eu cheguei a ganhar milhões, eu olhava a carteira assim, tinha lá milhões, sei lá, 3 milhões. No outro mês eram 5 milhões, são valores, sabe? Mas que na verdade não tinha um valor real daquilo. O dinheiro, para quem tinha um planejamento mais amplo, você tinha que balizar no dólar, ter uma ideia de quanto a coisa funcionava e valia. As minhas horas, para você ter uma ideia de trabalho na época, eram todas em dólares. Eu cobrava por dólar. Então, assim, você não tinha um parâmetro. No entanto, chegou um momento na carreira que eu falei assim, bom, o que eu vou fazer? Tenho que estudar engenharia, estou na área de engenharia, fui fazer engenharia e não deu certo, não gostei. Aí fui para a área de marketing. Então mostra uma certa transformação, a gente tem que estar a todo instante buscando transformar. Nessa transição para a área de marketing, dentro da empresa, não tinha carreira, não tinha futuro. O que eu fui fazer? Eu falei, bom, tenho que buscar novas áreas, vou sair dessa empresa e vou buscar outra. E fiz uma transição de carreira assim meio que maluca na época. Né? Tinha 10 anos de empresa, um bom salário, e fui partir para um outro mercado sem saber de nada, sem conhecer nada em marketing, eu só tinha o meu diploma, e disposto a ganhar inclusive menos do que eu já ganhava. Mas eu queria fazer essa migração na carreira. E por sorte, um mês depois, alguns dias depois, eu fui contratado por uma outra empresa. E aqui um outro parênteses que eu acho interessante citar. Nesse período, o meu salário já era um salário em real, nós já estávamos no plano real, a economia já estava mais ou menos equilibrada, tranquila. O salário que eu tinha nessa época, em real, em torno de R$ 1.000, R$ 1.500, isso eu estou falando de 1995. Passa hoje, 2020, eu com os meus alunos, com os meus contatos, eu vejo pessoas, e olha que eu comecei como assistente de marketing, eu vejo pessoas hoje começando a carreira, eu vejo pessoas em cargos até com uma certa coordenação, com um certo grau de responsabilidade dentro da empresa, com o mesmo valor. Olha que esquisito, mais de 25 anos se passaram, ou próximo disso, e o salário continua exatamente a mesma. E aí nós podemos falar em outros vídeos de questões econômicas, de questões políticas, mas mostra o quanto o país empobreceu, o quanto o país se manteve estagnado nessa questão. Mas voltando, né, a questão que importa nesse vídeo, em termos de mostrar para você essas transformações que o país aconteceu nesse período, deu mais ou menos 6 meses que eu estava nessa empresa, eu fui para uma multinacional. Fui contratado para já ter um cargo de liderança, para ter um cargo de coordenar uma área, e graças a Deus eu pude conhecer praticamente esse Brasil todo, as principais cidades desse país, fazendo treinamento. Então foi uma nova experiência, um novo salto em carreira.
Nesse período separei, casei de novo, construí uma nova casa junto com essa minha esposa, nós fizemos um novo projeto de vida, veio filhos, veio a convite depois de alguns anos para trabalhar numa outra empresa multinacional japonesa também, onde tinha outras responsabilidades, e a vida foi evoluindo. Então a gente mostra aqui, ou pelo menos eu desejo demonstrar aqui para vocês, que a vida é dinâmica. Nós estamos sempre buscando fazer esse processo de evolução. A gente não pode parar. O bacana é que, o interessante, né, é que num determinado momento, exatamente quando eu completei 35 anos de vida, eu estava com certa estabilidade nessa empresa, com um ótimo salário. Foi a hora que eu pensei, meu Deus, eu preciso mudar de novo. Eu tinha acabado de concluir uma pós-graduação, sentia que eu tinha muita coisa para poder produzir, desenvolver, mas que aonde eu estava, na forma que eu estava, no momento da minha vida ali, eu estava travado de novo. E ali eu decidi, junto com os meus diretores, o chefe na ocasião, a largar aquela empresa e desenvolver o meu próprio negócio. Então, há exatamente 15 anos, eu venho tocando os meus projetos, eu venho tocando os meus trabalhos. E por muitas e muitas e muitas vezes eu ouvi, o Ivan é louco, tá largando um baita de um salário, tá largando um baita de um emprego bom, com qualidade, com um monte de coisa, para um incerto, para algo que não é duvidoso, algo que não sabe se vai dar certo ou não. No entanto, eu dentro das minhas escalas de valores, eu estava buscando coisas que eram mais interessantes para mim, coisas que eu gostaria de desenvolver que na ocasião eu não estava fazendo. Fora o fato de eu já escrever, de eu já ter publicado alguns livros, de eu já feito alguns projetos, mas ainda assim eu queria mais tempo, eu queria mais tranquilidade e eu queria estar mais próximo das minhas filhas. Então foi um momento de transição, de mudança. Ou eu mudo agora, ou a minha carreira vai continuar nessa coisa muito, muito, muito travada. E como as coisas são dinâmicas, novamente me veio oportunidades assim que eu não tinha imaginado que poderia acontecer naquele exato momento. Então, além de poder prestar serviço de consultoria para várias empresas ao mesmo tempo, surgiu a oportunidade de conhecer também vários outros países. Eu mal tinha saído do Brasil, nunca tinha saído da fronteira, e ali era uma oportunidade de poder conhecer os países importantes do mundo, novas culturas, e poder também prestar um serviço lá fora. Então, junto, sempre treinamento, desenvolvimento e aprendizado. Eu acho que são esses 3 pilares fundamentais da carreira de um bom profissional. Claro que nesse período, depois de passou esse projeto, depois que surgiu, também teve muitos altos e baixos, teve muitas questões, muitas dúvidas, muitos problemas, inclusive financeiros, onde você passa por grandes dificuldades, mas uma coisa eu digo, você nunca está sozinho. E nesse período surgiram grandes anjos da guarda, pessoas que consideram meus grandes irmãos que nasceram fora da barriga da minha mãe. Pessoas que me ajudaram, pessoas que me acolheram e que também me mostraram outros horizontes. Em especial, um grande amigo me abriu as portas do mundo acadêmico, onde eu me convidaram para poder dar aula. Então eu passei praticamente quase 10 anos dando aula, conhecendo muitos jovens, culturas novas, pessoas novas, modelos, formas de pensamento, porque o mundo também estava num processo enorme de avanço de mudanças. Nesse período todo, nós saímos aí do telex, passamos pelo celular, passamos pela internet, passamos por várias situações. Hoje o mundo super moderno, super avançado, tecnologia, internet das coisas, o mundo VUCA, globalização, tudo ao mesmo tempo agora. E se você não consegue se adequar e entender essas transformações, você vai ficando para trás. Então, esse vídeo é um vídeo para mostrar um pouquinho, de uma forma até rápida, tudo que essa passagem, né, nesses últimos anos, e principalmente para mostrar que nós temos que estar vivo, acordado, dinâmico e ativo. Eu tive que aprender a dar aula em vídeo, eu tive que aprender a desenvolver cursos online, eu tenho vários cursos. Se você entrar na minha página, entrar nos meus links, você vai ter acesso a outros cursos. Durante esse período todo, fiz vários treinamentos, treinamentos com mentoria, fiz treinamentos de desenvolvimento pessoal,
treinamentos com empresários e executivos que estavam tendo problemas e dificuldades, e aí a gente ajuda a direcionar. Nos últimos 10 anos, praticamente, eu trabalho junto com uma agência de propaganda, onde a gente tem vários clientes, clientes fiéis, clientes que estão lá desde o princípio, desde a concepção da ideia até você perceber o crescimento, o desenvolvimento, a ampliação dessa empresa. Então, eu posso dizer o seguinte: você jovem que está com uma dúvida de que tipo de trabalho vai fazer, o que você vai desenvolver, busca entender quais são os seus valores, busca entender aquilo que você tem de melhor para poder oferecer e vá. E entenda que durante todo esse processo que você vai ter, de todas as transformações que vão surgir, muitas novas coisas bacanas vão abrir e vão se descortinar para você. E basta você estar atento, procurar fazer conexões com pessoas bacanas. Eu agradeço a todos os meus chefes, a todos os profissionais com quem eu trabalhei, todas as pessoas da qual participaram da minha equipe, onde eu pude de alguma forma conduzir, onde também aprendi muito com eles. E é isso, pessoal. Hoje, 35 anos de trabalho, dentro dessa vigência, dentro daquilo que quando eu comecei, diziam, depois dos 35 anos de trabalho, você vai estar aposentado. Hoje eu estou com 50 anos, 35 de trabalho, e eu nem penso, nem passa pela minha cabeça me aposentar. Eu tenho ainda muita coisa para fazer, muito para oferecer, e conto com você. Vem aqui para o meu canal. Se você curtiu, gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e participe. Eu quero poder me dedicar mais e mais a esses novos vídeos, a novos conteúdos e estar sempre passando alguma informação bacana para vocês. Ok? Um grande abraço e nos vemos num próximo vídeo. Até lá!